Mais uma vez, mais um bloco de raciocínio lógico, tá? Nós paramos no bloco passado em conectivos. Falamos de todos os conectivos que são propícios para cair na tua prova, na prova que você vai fazer. Esse bloco totalmente direcionado para o pessoal da Polícia Militar do Estado do Ceará, mas não deixa de ser também uma boa opção de vídeo para as pessoas que estão tentando para outras carreiras, tanto quais administrativa, fiscais, saúde. Então, outras carreiras também, esse vídeo é muito bom para que você possa aprender raciocínio lógico de maneira bem descomplicada, bem rápida, sucinta, sem muito mistério, tá bom? Vamos para mais uma vez, vamos para a tela e relembrar o que nós vimos lá sobre proposições, e também sobre conectivos, tá bom? Vamos nessa. Eu falei do conectivo de negação, tá? Falei do conectivozinho de negação. Ele pode ser representado por esse aqui, pode ser representado também por esse rapazinho aqui. Um negócio muito feinho que eu fiz agora, mas fica valendo, né? Vale a intenção, vale a intenção. E ele pode ser representado por isso aqui. Vou só apagar isso aqui que ficou horrível, tá? Só isso aqui. Pode ser representado por esses dois. Voltando para cá, eu também tenho a conjunção. A conjunção, você sabe que é o meu izinho, né? É o meu izinho que eu já tenho como conectivo. A disjunção é o meu ou, pode ser representado aqui, ó, no silogismo que a gente chama, né? O ouzinho. Aqui a minha disjunção exclusiva, que eu vou chamar de ou, né? E o meu condicional, que eu vou chamar de se, então. E por último, se, somente, se, somente se, que é a minha bicondicional. Aqui você lembra que eu posso chamar ele também de implicação, e posso chamar também de dupla implicação, o se, somente se. Dupla implicação. Tá aqui todos os conectivos que você precisa e tem que decorar para na hora da prova. Edson, o importante agora é eu saber agora nas proposições compostas, tá? Dentro dessa tabelinha, os valores. Nós agora vamos falar de valores. Iremos falar de valores. Olha aqui, ó. Primeiro de tudo, eu vou abrir aqui uma telazinha em branco, tá? Uma telazinha em branco aqui. E vou mostrar para você o seguinte. Eu sei que minha proposição, qualquer proposição, vou representar pela letra P. Ela só pode ter dois valores. Lembram que a proposição simples ela só pode ter dois valores? Ela pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ela só pode ser representada por isso, por dois valores, verdadeiro ou falso. Só que, se eu tenho uma proposição composta, qual foi a definição de proposição composta que nós vimos nas aulas anteriores? Duas ou mais proposições simples ligadas a um conectivo. Agora, Edson, eu quero mais uma proposição. Eu quero a proposição Q. Só que a minha proposição Q também vai ter o quê? Dois valores. Eu vou ter verdadeiro e eu vou ter falso. Olha que legal. Gente, agora, se eu tenho duas proposições, ó, aqui, se eu tenho dois valores aqui, meu irmãozinho faz só a somatória, dá quanto isso? Eu tenho 4 valores. Vou até colocar assim, valores, para você entender. Eu tenho 4 valores. Se eu tenho 4 valores agora, para eu colocar a valorização nas proposições compostas, eu vou ter que misturar os valores, vou ter que fazer vou conectar os valores para que eu possa dar realmente valor a uma proposição composta. E isso é uma regra básica, a gente chama de caminho das pedras, a gente chama isso uma regra muito básica. Vamos lá, se eu tenho P e vou tentar aqui, por exemplo, eu estou tentando conectar, vou mudar só de cor o lápisinho, tá? Vou mudar de cor aqui, vou colocar preto. Vamos lá, eu tenho agora P e Q, um exemplo.
e eu tenho 4 valores, eu tenho 2 valores para cá, verdadeiro e falso, tenho 2 valores para cá. Eu tenho 4 valores, vou tentar agora misturar. Primeiro de tudo, eu vou ter 2 verdadeiros, verdadeiros. Eu vou ter um verdadeiro e falso. Eu vou ter falso e verdadeiro. E vou ter falso e falso. Está aqui todos os possíveis valores dos 4 valores que estão nas proposições. Certo? Dos 4 valores que estão nas proposições. O engraçado de tudo agora, que com a regra do caminho, o caminho das pedras, esse conectivozinho vai assumir valores exatos para cada proposições que a gente chama de proposições compostas. Como assim, Edson? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Gente, a regra lá do caminho das pedras, esse aqui, ó, esse conectivozinho aqui só vai ser verdade quando essas 2 proposições forem verdadeiras. Edson, se a minha preposição P for verdade, minha proposição Q for verdade, eu vou ter o quê? Um valor de toda a proposição aqui, ó, de toda a proposição verdadeiro. Qualquer outro valor que der, nesse conectivozinho aqui, eu vou ter o quê? Olha aqui, Edson, que legal. Falso. Ó, falso. Qualquer outro valor. Por exemplo, deu o P, deu verdadeiro, mais o Q deu falso. O que eu vou ter? Ó, verdadeiro e falso, vou ter falso. O P deu falso, mais o Q foi verdadeiro, falso e verdadeiro, eu vou ter falso. Edson, deu todas as 2 falsas. Se deu todas as 2 falsas, você vai ter o quê? Falso. Ele só é verdade quando as 2 proposições derem valor verdadeiros. Aí eu sempre vou ter verdadeiro. Outra situação que você pode dizer o seguinte: pelo menos uma falsa nesse conectivo aqui, ó, pelo menos uma falsa nesse conectivo, os valores serão falsos. Tranquilo, gente, muito tranquilo e muito rápido para você aprender. Você pode aprender das 2 formas. Para decorar, vamos lá. A conjunção, conectivo conjunção, o i, ele só é verdadeiro nas proposições compostas quando as 2 proposições forem verdadeiras. Não existe outro. Qualquer outro valor que der aqui, eu vou ter o quê? Qualquer outro valor, vou ter falso. Eu vou ter um valor falso. Ou pode também. Deu falso em qualquer uma das proposições no conectivo e ou na conjunção, a mesma coisa, ele sempre vai ser falso. Você pode decorar dessas 2 formas para facilitar a sua vida. Aqui eu tenho já a primeira situação, você já sabe o valor. Vou voltar lá na tela de novo. E você vai ver aqui, ó. Aí eu coloquei essa tabelinha para ficar melhor. P e Q, condição para ser verdadeira, ó, as 2 são verdadeiras. As outras possibilidades são falsas. Isso para ficar melhor de entendimento, tá? Voltando lá de novo, mais um. Edson, tu já falou agora da conjunção. Agora nós vamos falar da disjunção. E essa disjunção é a inclusiva, que vamos chamar de ou. Nós vamos chamar de ou. Beleza, Edson, tranquilo. Vamos lá agora para o que interessa. Da mesma forma, se eu tenho P e se eu tenho um Q aqui e tenho o meu conectivo, a gente já sabe que cada uma delas tem 2 valores. São 4 valores. Eu tenho verdadeiro e verdadeiro, eu tenho verdadeiro e falso e verdadeiro e falso. Aqui são as formas, as únicas formas que pode dar nessa proposição composta. Beleza, são os valores que tem aqui nas proposições compostas. Edson, e agora o que eu tenho que fazer? Eu já falei da conjunção, agora eu vou falar da disjunção inclusiva. Gente, aqui o ou só é falso quando as 2 forem falsas.
só é falso quando as duas proposições forem falsas. Digamos que a banca lá colocou assim, ó, o P é falso, o P tem valor falso e o Q também é falso. Toda essa proposição obrigatoriamente tem que ser o quê, ó? Falsa. Obrigatoriamente tem que ser falso, porque os restos, tudo que der diferente, falso e falso nas proposições, vão assumir valores verdadeiros. Exemplo, digamos que o P for verdadeiro e isso aqui for falso, isso aqui dá o quê? Verdadeiro. Se isso aqui for falso e isso aqui for verdadeiro, isso aqui dá o quê? Verdadeiro. Se as duas forem verdadeiras, isso aqui dá o quê? Verdadeiro. Então, a única forma do ou ser falso, quando as duas assumirem valores falsos. Muito tranquilo, gente. Aí tem outra forma de se aprender o ou. Qual é? Qual é para decorar? Se no ou uma das proposições derem verdadeiras, os valores sempre serão verdadeiros. Olha que legal, Edson, agora eu estou aprendendo, show de bola. Isso me deixava muito confuso. Calma, manos, vamos lá, vamos chegar lá. Então nós temos aqui uma disjunção inclusiva, o ou. Lembra dos valores do ou. Sempre, ó, sempre que as duas aqui forem falsas, eu tenho um valor falso. Eu tenho um valor falso. É praticamente o contrário da conjunção. Porque a conjunção só vai ser verdade se as duas forem verdadeiras. Verdadeiras. Tranquilo? Decoramos. Vamos para uma próxima, né? Vamos para a próxima. Vou até apagar essa páginazinha aqui. Vamos para uma próxima. Qual é a próxima, Edson? Vamos direto logo para o se então, tá? Vamos direto para o se então, para que você possa entender o se então. Por que o se então? Porque o se então tem uma queda por provas. Ele não cai em prova, ele simplesmente despenca em provas. Simplesmente despenca em prova. Então vamos logo para o se então. Vejamos o seguinte, o se então, povo, o se então, a gente já sabe, nós vamos chamar ele de condicional. Condicional. Que eu chamo de se então. De se então. Esse rapazinho aqui, né? Vamos lá. Eu tenho também a mesma situação que eu tinha nas outras. Eu tenho duas proposições ligadas a um conectivo, que isso aqui chama-se proposição composta, e vai o quê? Assumir valores, 4 valores, e eu vou misturá-los, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso. Olha que legal, Edson. Olha que legal, beleza, beleza. Aí o que acontece? Agora aqui, Edson, eu tenho que ver quando ele é falso e quando ele é verdadeiro. Gente, o se então só é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falso. O famoso Vera Fischer. O famoso Vera Fischer para decorar. Olha aqui, Edson, ó, verdadeiro e falso. No se então sempre vai ser falso. Qualquer outro valor que der diferente disso, gente, vai ser o quê? Verdadeiro. Vai ser verdadeiro. Qualquer outro valor diferente disso vai ser verdadeiro. Tranquilo até aqui? Show de bola? Beleza, verdadeiro e falso. Se der isso, a primeira verdade e o segundo falso, sempre vai ser falso. Sempre vai ser falso. Beleza. Então, se você errar, não dá mais para errar esse tipo de questão. É porque você quer errar. As outras formas que der, sempre vão ser verdadeiras. Por exemplo, se der o primeiro verdade e o segundo der verdade, isso aqui vai ser verdadeiro. Se a grande sacada é agora, se o primeiro aqui, ó, for falso e a segunda for verdade, isso aqui dá o quê, Edson? Mas aqui não deu Vera Fischer, Edson? Isso aqui não deu o que tu acabou de falar? Não, senhor.
eu só posso dar vera ficha se a primeira for verdade e a segunda for falso. Aqui está totalmente ao contrário. Se está ao contrário, vai assumir valor verdadeiro. E eu tenho as duas falsas, que vai assumir valor verdadeiro. Vai assumir verdadeiro. Vou fazer aqui, ó, ao lado aqui, ó. Vou fazer ao lado, outra canetinha de outra cor, para a gente não perder espaço aqui. O irmãozinho dele, ó. Vou falar do bicondicional. Ou dupla implicação. Ou se, somente se, somente se, somente se. Tranquilo até aqui? Ó, ele vai ter o quê? Duas proposições, tá aqui ele, tá? E vai ter o quê? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, e falso e falso, os mesmos valores. Esse que é fácil de aprender. Pega a visão, pega o bizu agora, ó. Olha aí, ó. Gente, ó, qualquer coisa agora que você vai entender é o seguinte: valores diferentes sempre será falso. Valores iguais, verdadeiros. Muito fácil, não? Ó, valores diferentes, a primeira deu verdadeiro e a segunda deu falso. É o quê? Falso. Falso e verdadeiro. São ou não valores diferentes? Sim, falso. Agora, valores iguais. Valores iguais, eles sempre serão o quê? Verdadeiros. Muito tranquilo, povo. Acabou sua dor de cabeça no raciocínio lógico. Acabou sua dor de cabeça no raciocínio lógico. Lembrando, para a gente encerrar agora, a gente vai fazer o último. A gente vai fazer o velho e bom disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva. Vou até aproveitar aqui esse lado aqui já, para a gente fazer a disjunção exclusiva. Tá? Eu vou colocar agora aqui a disjunção exclusiva, canetinha aqui. Vou colocar agora disjunção exclusiva. Exclusiva. Nós vamos chamar de ou. Aí nós vamos ter do mesmo jeitinho, ó, duas proposições. P, ó, disjunção exclusiva Q, e esses valorzinhos aqui. Que como é e eu vou fazer agora a valorização dele. Gente, na disjunção exclusiva, entenda o seguinte: quando tiver valores iguais, eu vou ter falso. E quando tiver valores diferentes, eu vou ter verdade. Olha que interessante, ó. O P é verdade, o Q é verdade, eu vou ter o quê? Falso, valores iguais. O P é falso, o Q é falso, eu vou ter o quê? Falso, valores iguais. Meu filho, agora eu vou ter verdade e vou ter falso, isso aqui vai ser verdadeiro. Eu vou ter falso e vou ter verdade, isso aqui vai ser verdadeiro. Você viu e entendeu que é o contrário do bicondicional, porque no bicondicional, por isso que eu fiz questão de fazer aqui, ó, no bicondicional, quando eu tenho valores diferentes, ó, eu tenho falso. E já na disjunção exclusiva, quando eu tenho valores iguais, ó, falso. Valores diferentes, verdadeiro. Valores diferentes, verdadeiro. Tranquilo, rápido, e eu tenho todas aí as possibilidades. Vou girar a página aqui só para a gente ir para a nossa tabelinha, para depois eu fazer uma revisão com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, P ou Q, ó, eu tenho P ou Q, aqui, eu já sei, as duas sendo falso, elas sempre vão ser falsas, e não tem possibilidade de ser verdadeiras. Há outras possibilidades de ser verdadeiras. As duas sendo falsas, não tem outra possibilidade. Sempre vai ser falsa a condição para ser falsa.
O P então o quê? Ó? O P então o quê? Quando der Vera Fischer, as outras possibilidades são verdadeira. Aqui vai ser sempre falso. Aqui vai ser sempre falso. Ó, aqui ó, o bicondicional, valores diferentes, toda vez vai ser falso. E as outras possibilidades serão sempre verdadeiras. A disjunção exclusiva, valores iguais, vai ser sempre o quê? Falso. E as outras possibilidades serão sempre verdadeiras. Nós chamamos isso de quê? De caminhozinho das pedras. Por que, Edson? Porque isso aqui, anote agora, ó, é a base, lá na frente, do negócio chamado, que sempre cai em prova, sempre cai em prova, chamado tabela verdade. Tabela verdade. Isso aqui é uma base da tabela verdade. Você vai precisar saber de valores para fazer tabela verdade. Lá na frente você vai precisar com certeza desses valorzinhos aqui para fazer esse tipo de questão, tá bom? Vamos lá, agora mais uma vez, volta para mim para a gente fazer aqui uma breve revisão, para depois a gente fazer pelo menos uma questão sobre isso aí. Vamos lá, falei para vocês dos conectivos simples, sentença, já falamos de tudo. Agora nós estamos nos conectivos junto com as proposições compostas, tá? Eu tenho uma proposição e assume dois valores, verdadeiro ou falso. Se eu tenho duas proposições, claro que essas duas proposições vão assumir 4 valores. Vou justificar os valores dentro dos conectivos. Por exemplo, se eu tenho P e Q, o I só é verdadeiro em qualquer valor se as duas proposições forem verdadeiras. Todas as outras possibilidades serão falsas. O ou só é falso se as duas proposições forem falsas. Todas as outras possibilidades serão verdadeiro, contrário praticamente do I, tá? O próximo, se então só vai dar falso se der Vera Fischer. A primeira verdade e a segunda falso. A primeira verdade e a segunda falso. Vera Fischer sempre vai dar falso. O resto das possibilidades, qualquer outro valor que der, vai ser verdadeiro. O se somente se só vai ser falso quando eu tiver valores diferentes. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. As outras possibilidades serão verdadeiras. E por último, a disjunção exclusiva. Só vai ser falso se eu tiver valores iguais. Exemplo, verdadeiro e verdadeiro. Na disjunção exclusiva, falso. Falso e falso. Na disjunção exclusiva, falso. O resto dos valores, qualquer outro valor que der diferente disso, vai ser verdadeiro. Vou voltar para lá, fazer só uma questão, tentar fazer uma questão com vocês, para a gente ter aqui uma noção de como isso cai em prova, né? Vamos lá? Beleza. Olha aqui que legal. Vamos tentar fazer aqui. Sejam dadas as proposições RS. R, a feijoada é um prato calórico. S, a feijoada possui gorduras. Muito bem. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem corrente, considerando-se uma proposição com conectivo do tipo disjunção. Olha aqui, ó. Disjunção, gente. Aí ele ainda para melhorar a nossa vida, o cara ainda botou aqui, ó, o símbolo aqui, ó. Tem duas proposições, RS, e colocou, quem é aqui, ó? O ou. A disjunção, ele quer só saber se tu sabe do nome do ou. Olha que questão massa. Esse não vem mais não, vem, né, vem, bota aí a nota, que vem, tipo de questão desse jeito. Ele quer só saber se tu sabe o nome da disjunção, que é a mesma coisa de quê? Do ou. Vamos lá. A feijoada é um prato calórico, se somente se a feijoada possui gordura. A letra A, meu irmão, eu sei que não é o ou. Aí essa está muito fácil. Mas tem gente que não sabia disso. B, a feijoada é um prato calórico. Então, então não, né? Então não, ele quer o ou, né? A feijoada é um prato calórico e ele quer o ou, ele quer a disjunção.
a feijoada é um prato calórico, então, não, ele não quer o então. Ele quer o quê? A feijoada é um prato calórico, ou a feijoada possui gorduras, morreu, e é o nosso gabarito, a letra E. Edson, muito fácil, mas na sua prova vem questões fáceis e vem questões difíceis. Mais uma, olha a questãozinha aqui, ó, os conectivos ou operadores lógicos são palavras da linguagem comum ou símbolos da linguagem formal, utilizados para conectar proposições de acordo com as regras formais pré-estabelecidas. Definição linda do raciocínio lógico. Assinale a alternativa que apresenta exemplo de conjunção. Olha aqui, que legal. Ele quer, já vi, ó, ele quer uma conjunção, ele quer uma negação e ele quer uma implicação. E a palavrinha, respectivamente, ó, nessa ordem aí, ó, nessa ordem. Conjunção, quem é a conjunção? Ele quer só saber se decorou os símbolos, ó. Uma negação que pode ser assim, ou pode ser assim, tá? Até abrir parênteses aqui. E ele quer ainda uma implicação. Quem é a implicação? O se, então. Tranquilinho. Vamos olhar se está na A. Edson, ele quer uma negação aqui? Não. Ele quer uma conjunção. A letra B, ó. Eu tenho uma conjunção, eu tenho uma negação e eu tenho uma implicação, ou se então, um condicional, e é o nosso gabarito. Porque na letra C, gente, ele não quer primeiro a implicação, ele quer a conjunção. Na letra D, ele não quer, ele nem falou da disjunção, tá? Ele nem falou da disjunção. E na letra E a mesma coisa, ele nem falou da disjunção. Ficamos com o nosso gabarito, letra B. Muito tranquilo, muito tranquilo. Gente, vamos lá. Encerrando mais um bloco, no próximo bloco, vou fazer mais questões e tentar entrar em outro assunto com vocês, que nós vamos chamar de estrutura lógica. Aqui sim, você vai precisar realmente muito entendimento de valorização, de valores. Só lembrando, o isso é verdade quando as duas forem verdade, o resto tudo são falsos. O ou só é falso quando as duas forem falsas, o resto tudo é verdade. O se então só é falso se devera fiche, o resto tudo é verdade. O bicondicional, valores diferentes sempre serão falsos, o resto tudo verdade. A disjunção exclusiva só é falso quando os valores forem iguais, o resto tudo será falso. Serão falsos. Gente, um grande abraço, estamos juntos até a sua aprovação, que Deus abençoe todo mundo, EPP Concurso, até o mundo acabar.